Seja muito bem-vindo ao nosso curso, a mais uma aula desse módulo em que a gente vai tanto fazer discussões de tema, como também redações passo a passo. Então hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula anterior, em que nós discutimos sobre cibercondria, doença da era digital, e hoje a gente vai elaborar os próximos passos do nosso método. Na discussão a gente abordou a palavra-chave, aprofundamento, a problematização, aprofundamos um pouco os problemas, e agora a gente vai dar seguimento a partir da seleção de 2 problemas, para a gente construir a nossa tese, depois elaborar o nosso esboço argumentativo, elaborar a proposta e finalmente fechar com a nossa redação definitiva. Aqui, como você pode ter visto na primeira aula, eu tenho colocado a proposta por último, simplesmente numa questão didática, para ficar melhor para a gente explicar. Então, a questão toda aqui que a gente vai trabalhar é a cibercondria, a doença da era digital, e o primeiro passo, como eu acabei de dizer, é a seleção de 2 problemas. A gente abordou 3 problemas na aula anterior, e desses 3 problemas eu selecionei 2. E eu selecionei aqui para a gente construir nossa tese a questão do atendimento em saúde, dele ser deficiente, e também eu selecionei a questão da disponibilidade da informação. Então vamos ver como que eu construí a tese para essa redação. A problemática da cibercondria relaciona-se com a deficiência dos atendimentos de saúde e com a disponibilidade de informação na sociedade atual. Simples, direto, claro, mostrando para a pessoa que está corrigindo qual é o meu posicionamento, sobre o que eu vou falar, e fica bem claro a relação que o tema tem com os problemas, que o tema apresenta um problema, então eu cumpro com o papel da tese frente à redação. Então o primeiro passo do esqueleto está feito. Qual que é o segundo passo? O grande passo, que é o esboço argumentativo. Então o esboço argumentativo vai fazer menção tanto a um problema quanto a outro problema. Então é um esboço argumentativo para cada problema. Então eu tenho aí o tópico frasal 1, referente ao problema 1, que é a deficiência dos atendimentos de saúde. Então, relacionado a essa ideia, vamos ver o que eu coloquei. A ineficiência do sistema de saúde em abordar as demandas de seus usuários proporciona sensação de desamparo. Ou seja, eu já estou aprofundando que a cibercondria, por ser um comportamento excessivo, ela é um comportamento excessivo por uma razão. Tem várias razões, mas a razão que eu estou colocando aqui é que o sistema de saúde ser deficiente desperta sensação de desamparo nas pessoas. E aí o meu raciocínio já começa a ficar encadeado, porque no futuro, quando eu for colocar meu repertório, minha consequência, eu vou explicar que esse comportamento excessivo de buscar resposta na internet e ficar preocupado com várias coisas, isso está baseado nessa sensação de desamparo proporcionado pelo sistema de saúde. Agora, como segundo passo do esboço argumentativo, vem um repertório externo, que eu preciso, de certa maneira, justificar a existência dessa sensação de desamparo. Então, o que a gente trouxe na nossa discussão, e aqui já está na nossa folhinha? A gente trouxe o SISREG, relacionando com o tempo de espera de vagas e atendimentos. Então, o SISREG, né, que é o Sistema Nacional de Regulação, ele vai fazer essa mediação entre atendimentos e vagas. E aí a gente percebe que o tempo médio de espera é uma coisa muito preocupante. Então é justamente isso que a gente precisa colocar. Então, seguindo, a gente poderia dizer, esse cenário é compreendido quando se observa o tempo médio de espera por assistência. Vamos colocar assim, o cenário é compreendido com base nos dados do Sistema Nacional de Regulação, que organiza atendimentos e vagas. Aí a gente tem que explicar o que é. Então, esse cenário é compreendido com base nos dados do Sistema Nacional de Regulação, quando se observa o tempo médio de espera por assistência médica. Então, a gente colocou aqui exatamente uma justificativa para essa sensação de desamparo. Então, o tempo de espera médio
muito preocupante, é muito grande, né? Então, de novo, a problemática, a ineficiência do sistema de saúde em abordar as demandas de seus usuários proporciona a sensação de desamparo. Esse cenário é compreendido com base nos dados do Sistema Nacional de Regulação, que organiza atendimentos e vagas, quando se observa o tempo médio de espera por assistência médica. Então, você vê que a gente já justificou. Agora, o nosso próximo passo dentro dessa linha argumentativa é relacionar, tá bem, como que isso que eu estou dizendo, essa sensação de desamparo, esses dados do sistema de regulação, eles se relacionam com o tema. Porque você sempre tem que ter em mente, você não pode falar assim, sem parar, e não relacionar aquilo que você está dizendo com o tema. Sempre essa relação tem que estar muito clara. Então, o que a gente colocou aqui? Que a gente já abordou na nossa discussão que a cibercondria, a própria definição dela, está relacionada a uma preocupação excessiva. Só que é uma preocupação excessiva frente a resultados digitais, pesquisas digitais, que colaboram para que esse sentimento seja construído. Então, o que a gente pode pensar em relação a essa conclusão? Então, a gente tem que, frente ao risco, né, frente à possibilidade de você não ser ajudado, você tem uma preocupação excessiva, você tem uma preocupação desmedida que surge como se fosse um mecanismo de defesa mesmo, né? Então, a gente pode colocar isso aqui mesmo. Então, frente a possibilidade de não ser ajudado, a cibercondria surge, uma preocupação excessiva surge como mecanismo de defesa. Ou seja, é exatamente isso que eu estou colocando. Então, frente à possibilidade de você não ser ajudado, uma preocupação excessiva surge como um mecanismo surge como um mecanismo de defesa. Agora, a gente ainda não falou de cibercondria, a gente só está preparando o terreno para fechar dizendo que, desse modo, a cibercondria manifesta-se como um comportamento, vamos pensar, um comportamento excessivo na busca por respostas, para os sinais, para os sintomas, o que é mais surpreendente, porque muitas vezes podem simplesmente ser neutros, não terem significado nenhum, serem, entende? Não representarem uma coisa grave. Então a gente pode colocar que, desse modo, a cibercondria manifesta-se na busca excessiva, a gente depois troca. Não pode colocar assim, uma preocupação desmedida aqui para ficar melhor. Preocupação desmedida. Manifesta-se na busca excessiva por respostas a sinais e sintomas, por vezes inertes, né? Ou seja, que não fazem mal. Então, olha só como é que ficou bem construído o nosso parágrafo. A ineficiência do sistema de saúde em abordar as demandas de seus usuários proporciona a sensação de desamparo. Esse cenário é compreendido com base nos dados do Sistema Nacional de Regulação, que organiza atendimentos e vagas, quando se observa o tempo médio de espera por assistência médica. Frente à possibilidade de não ser ajudado, uma preocupação desmedida surge como um mecanismo de defesa. Desse modo, a cibercondria manifesta-se na busca excessiva por respostas a sinais e sintomas, por vezes inertes. Então você vê como o nosso pensamento está totalmente encadeado. Como é que a gente pode pensar aqui? Não tem mais nada para a gente colocar, entendeu? Então, assim, o que é importante de você entender é que todas essas etapas que você aprendeu no nosso curso, elas estão agora sendo postas assim, em prática, né? A gente está colocando em prática aquilo que a gente aprendeu. E você vê, quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu, as coisas têm
uma aplicação perfeita, tudo vai se encaixando, né? Tudo tem um motivo de existir. Então, o tópico frasal tem um motivo de existir, o repertório externo, a conclusão, a consequência, ou seja, tudo tem o seu devido lugar. Então, vamos seguir o primeiro esboço argumentativo para o primeiro problema, está feito. Vamos para o segundo problema. O segundo problema faz menção à disponibilidade de informação. Então, se eu falo que isso é uma questão, eu tenho que aprofundar essa ideia. Vê comigo como é que eu coloquei no tópico frasal número 2. A democratização do acesso a informações, promovida pela revolução técnico-científico-informacional, proporcionou a falsa sensação de empoderamento. Então, eu estou dizendo que a disponibilidade de informação na sociedade atual é uma coisa que é maravilhosa por um aspecto, mas você tem a falsa sensação de empoderamento, no sentido de que você acha que aquilo que você tá pesquisando, ou aquilo que você está tendo contato, aquilo está te enriquecendo de alguma maneira, em termos de conhecimento, mas se você não sabe filtrar essa informação, você não sabe avaliar essa informação, aquele poder, aquele conhecimento é falho. Muitas vezes ele não, às vezes pode ser nulo, neutro, não vai te agregar nada, mas muitas vezes ele pode ser prejudicial. Então é exatamente essa a nossa discussão. Então, seguindo a nossa lógica do esboço argumentativo, depois do tópico frasal, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer o repertório externo, ou seja, um embasamento de que por que esse contexto dentro do que a gente está dizendo, isso precisa ser avaliado. Então eu trouxe aqui, e isso a gente não discutiu na nossa aula de discussão do tema, né? É uma informação nova em que eu pensei assim, ora, por que alguém pesquisar uma coisa na internet não necessariamente vai dar um resultado significativo? Porque pelo simples fato de que aquele resultado não leva em conta várias outras coisas que são muito importantes para o fechamento de um diagnóstico. Então, a pesquisa na internet não respeita várias etapas diagnósticas que você tem um embasamento na clínica médica, né? que é a área, né? A especialização responsável por identificar essas relações da clínica, dos processos de fisiopatologia, dos processos diagnósticos, toda essa investigação de condições para você chegar num diagnóstico correto, num diagnóstico certeiro. Então, quando você entra em contato com esse tipo de conhecimento, você percebe que a pesquisa na internet ela é uma coisa muito fraca frente ao que você realmente precisa para ter um diagnóstico seguro. Então a gente pode pensar que a complexidade de um diagnóstico, né, que para você ter sucesso nisso, você tem que respeitar algumas etapas. Por exemplo, a anamnese. A anamnese é aquela sequência de perguntas que o médico te faz. Ah, você está com dor de cabeça. Ah, essa dor de cabeça, ela tem algum horário no dia específico? Ela é em que região? Tem alguma coisa que você faz que melhora a dor de cabeça? Tem alguma coisa que você faz que piora? Você costuma tomar alguma medicação? Entende? Aquela sequência de perguntas para o médico entender melhor aquela situação faz parte da anamnese. Você também tem a questão da história clínica. Então, você tem um histórico familiar de enxaqueca. Então, você tem várias etapas dentro do diagnóstico, sem contar os exames laboratoriais, fazer um exame de sangue, fazer um raio-x, não no caso da cefaleia, né, do dor de cabeça, mas assim, você tem outras opções de exames que colaboram para o enriquecimento das informações para o médico, para a médica ter, para fechar um diagnóstico. Então, isso tudo não é levado em consideração quando você faz uma pesquisa no Google ou em qualquer outra plataforma. Então, a gente pode colocar aqui, exatamente nesse sentido, que a complexidade do diagnóstico, que esse fato, né, essa falsa sensação de empoderamento tem base na complexidade de um diagnóstico, já que para que ele realmente seja feito com um sucesso, você tem que respeitar algumas etapas, a gente já elaborando. Vamos colocar assim, esse fato embasa-se na complexidade de um diagnóstico, já que para que seja realizado com sucesso, devem ser respeitadas etapas como
anamnese, história clínica e, vamos colocar assim, anamnese, exame físico, né? Seria muito interessante, exame físico e avaliação de exames laboratoriais. Segundo, diretrizes da clínica médica. Então, o que a gente fez aqui? Eu embasei por que essa sensação de empoderamento ela é falsa. Porque você faz uma pesquisa e tem um resultado, só que o resultado desconsidera várias outras coisas que são importantes para você fechar um diagnóstico. E aí a gente tem que colocar esse fato embasa-se na complexidade de um diagnóstico, já que, para que seja realizado com sucesso, devem ser respeitadas etapas como anamnese, exame físico e avaliação de exames laboratoriais, segundo diretrizes da clínica médica. Ou seja, eu tirei essas coisas da minha cabeça? Não. A clínica médica, que é responsável, é a área, a especialização médica é responsável, né? Assim, na faculdade de medicina você aprende todas essas etapas. Isso é uma coisa básica de semiologia, da avaliação do paciente, enfim. Mas a clínica médica é a especialização dentro da medicina que mais lida com essa questão clínica. Então, o que a gente pode entender é esse embasamento a partir do repertório externo em relação ao tópico frasal número 2. Agora, terceira coisa que a gente tem que, de novo, fazer é que a gente precisa relacionar isso que a gente está dizendo com o que? Cibercondria. Então, você vai reparar que eu coloquei aí que você tem, como consequência, como conclusão, você tem resultados distorcidos. Você tem um resultado diagnóstico que ele é fraco, ele é infundado, né? Ele não tem força científica suficiente para que você realmente consiga pegar aquele resultado e tomar uma ação em cima daquele resultado. Então, o que a gente pode pensar é que, assim, que, por consequência, né, a busca digital pelo entendimento de sinais e sintomas, a gente pode colocar assim, a busca digital, né, para a gente não ficar pesquisa, revela resultados com uma fraca relevância científica, né, com uma escassa relevância científica. A gente pode colocar, então, consequentemente, vamos colocar aqui. Consequentemente, meu Deus, a busca digital por, como que a gente falou, a busca digital por diagnósticos, né, ou resultados, não, vamos pensar aqui, a busca digital por entendimento de sinais e sintomas, consequentemente, a busca pelo entendimento de sinais e sintomas, a gente disse que tem fraca relevância, revela resultados com escassa relevância científica, né? Então resulta, não, vamos pensar que resulta, vamos colocar resultados, fica difícil, né? Promove resultados de escassa relevância científica, justamente por não respeitar tais princípios. Ou seja, que tais princípios? Esses princípios que a gente acabou de dizer. Então, anamnese, exame físico, avaliação de exames laboratoriais. Então, a gente tem, consequentemente, a busca digital por entendimento de sinais e sintomas promove resultados de escassa relevância científica, justamente por não respeitarem, né, os resultados, não respeitarem tais princípios. E agora a gente precisa fechar essa frase, o que estimula uma preocupação infundada, muitas vezes. Então, a gente fechou essa ideia. Então,
estimulando uma preocupação infundada muitas vezes. Então a gente relacionou exatamente essas questões. Então você vê que o nosso parágrafo está totalmente, como é que se diz? Está totalmente encadeado. A gente tem o tópico frasal, a gente tem o repertório externo, a gente tem a conclusão e as consequências, a gente tem vários pontos que justamente assim se relacionam com entre si e se reforçam na medida da gente relacionar uma coisa com a outra, uma coisa é dita por conta da outra, e isso gera aquilo, então está tudo amarrado. Vamos ler esse parágrafo. A democratização do acesso a informações, promovida pela Revolução Técnico-Científico-Informacional, proporcionou uma falsa sensação de empoderamento. Esse fato embasa-se na complexidade de um diagnóstico, já que, para que seja realizado com sucesso, devem ser respeitadas etapas como a anamnese, exame físico e avaliação de exames laboratoriais, segundo diretrizes da clínica médica. Consequentemente, a cibercondria, a gente pode colocar aqui, a cibercondria, não vamos colocar não, acho que tá bom. A busca digital por entendimento, a busca por entendimento, não, a busca digital por entendimento de sinais e sintomas promove resultados de escassa relevância científica justamente por não respeitarem tais princípios, estimulando uma preocupação infundada, estimulando... A gente pode até colocar assim para a gente fazer uma relação com o tema, estimulando a preocupação infundada característica da cibercondria. Então, característica. Então, estimulando preocupações, vamos colocar assim. Preocupações infundadas, muitas vezes característica infundadas, muitas vezes. Vamos tirar isso muitas vezes que vai ficar melhor. Então, característica da cibercondria. Então vamos ler de novo só para fechar e ver se ficou bom. Consequentemente, a busca digital por entendimento de sinais e sintomas promove resultados de escassa relevância científica, justamente por não respeitarem tais princípios, estimulando preocupações infundadas, característica da cibercondria. Então, fechamos aí o nosso parágrafo e agora a gente, no método, a gente faria a proposta de intervenção, só que a gente vai deixar isso para o final para ficar mais dinâmico. Então, o que seria o nosso próximo passo? A gente partiria para a nossa redação definitiva, em que a primeira etapa de todas é a introdução. Na introdução, o que a gente tem? A gente tem o nosso quadro e a gente tem a nossa moldura. O nosso quadro, a nossa pintura, é a nossa tese que já está pronta. Então, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria elaborar a nossa moldura, ou seja, de que maneira a gente poderia fazer a nossa contextualização. Então, eu acho muito interessante, né, a gente ser diverso. Então, quando eu penso assim, nesse tema, principalmente nessa ideia de você faz uma pesquisa e tá lá, que nem existe na nossa tirinha, né, daquela tirinha daquela moça que pesquisa, mancha roxa no braço, aí tem lá câncer, AIDS, morte. Então eu gosto dessa ideia eu pensei muito no Flash, né, pra gente elaborar alguma coisa no Flash, dessa coisa de você pesquisar dor de cabeça e aparecerem coisas assim absurdas. Então, sei lá, se a gente fosse pesquisar cefaleia, poderia ser assim, sei lá, sinusite, enxaqueca, câncer. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque são três coisas que têm uma diferença de complexidade de gravidade muito grande, mas que são três resultados possíveis se você for parar para pesquisar cefaleia. Então, a gente vai brincar com essa diferença absurda entre três coisas relacionadas à mesma coisa. E assim, o que eu quero contextualizar é assim,
Você precisa de uma orientação médica profissional, você precisa de uma orientação técnica para você fazer uma distinção de 3 coisas, senão você vai acabar se preocupando desnecessariamente. Essa é a minha linha de raciocínio para essa contextualização. Então, a gente poderia pensar essa questão da sinusite, enxaqueca e câncer. Então, a gente poderia, assim, que por mais que você tenha uma diferença muito grande de complexidade entre elas, né, todas essas condições, de certa maneira, elas fazem menção ao mesmo sintoma, que é a dor de cabeça. Então, a gente poderia dizer assim, por mais que haja vasta distinção entre elas, distinção de gravidade entre elas, todas essas enfermidades, como que a gente pode colocar? Todas essas enfermidades podem se relacionar com dor de cabeça, né? Que o nome técnico é cefaleia. A gente poderia dizer que todas essas enfermidades são possibilidades apresentadas por uma mesma causa, vamos colocar assim. Todas essas enfermidades são possibilidades apresentadas para uma mesma causa. Cefaleia. Pô, ficou maneiro, hein? Sinusite, enxaqueca, câncer. Por mais que haja vasta distinção de gravidade entre elas, todas essas enfermidades são possibilidades apresentadas para uma mesma causa, cefaleia. Então, a gente já mostrou que, cara, você, se fazer uma pesquisa, você pode ter resultados muito discrepantes. Agora, a gente tem que fazer o quê? O link entre isso ser um problema, de ter essa vasta diferença. Então, a gente poderia, assim, frente a essa complexidade, você tem que ter uma orientação técnica. Então, frente a essa complexidade, na interpretação... Vamos lá, frente a essa complexidade, na interpretação de sinais e sintomas, entende-se a necessidade de uma orientação técnica. E aí a gente precisa fechar essa ideia, a gente precisa ter uma orientação técnica para quê? Porque a gente quer, na verdade, se resguardar de alguma preocupação infundada, alguma coisa assim, para evitar preocupações excessivas. Olha que beleza. Então, o nosso objetivo é o quê? Cefaleia que ele não reconhece, mas pode ser. Cefaleia, ele está tirando o acento. Frente a essa complexidade na interpretação de sinais e sintomas, entende-se a necessidade de uma orientação técnica para evitar preocupações excessivas, que é exatamente o que são preocupações excessivas? É a cibercondria. É uma coisa muito louca. Então, assim, pô, ficou muito maneiro. Assim, você nunca tinha feito um flash, nem todos os temas cabem no flash, mas é porque eu pensei assim, tipo, cara, realmente o flash tem muito a ver com esse tema e é bom que você aprende a fazer. Agora, o que a gente tem que fazer? Juntar a moldura com a pintura. Então, a gente tem que fazer uma transição para a apresentação do tema que seja boa, seja bem feita, entendeu? Então, da maneira como tá, fica uma coisa ruim. Então, a gente poderia colocar da seguinte maneira. No entanto, a cibercondria representa, vamos dizer assim, no entanto, a cibercondria representa, na atualidade, um obstáculo para alcançar essa prática. Que prática? De buscar, entende-se a necessidade de se buscar, da busca por uma orientação. Vamos melhorar isso aí. Porque acontece,
essa prática não é de evitar preocupações excessivas, mas de fazer uma busca por orientação técnica. Então você vê, no entanto, a cibercondria representa na atualidade um obstáculo para alcançar essa prática. Essa prática relacionando-se com a deficiência dos atendimentos de saúde e com a disponibilidade de informação na sociedade atual. Então, a gente pode só tirar esse atual aqui no final, né, para não ficar atualmente atual, na atualidade, né, na sociedade. Então, vamos ver como ficou o nosso parágrafo de introdução para ver se ele ficou bem construído. Sinusite, enxaqueca, câncer. Por mais que haja vasta distinção de gravidade entre elas, todas essas enfermidades são possibilidades apresentadas para uma mesma causa, cefaleia. Frente a essa complexidade na interpretação de sinais e sintomas, entende-se a necessidade da busca por uma orientação técnica para evitar preocupações excessivas. No entanto, a cibercondria representa, na atualidade, um obstáculo para alcançar essa prática, relacionando-se com a deficiência dos atendimentos de saúde e com a disponibilidade de informação da sociedade. Cara, que introdução, pô, muito bem feita, ficou muito legal. Então, assim, você vê como não tem mistério. Você pode achar difícil fazer o flash, realmente o flash é uma estratégia um pouco mais diferenciada, né? Mas você vê, quando você tem uma referência do que é um bom flash, você fez uma introdução maravilhosa. Então, etapa 1 da nossa redação definitiva vencida. A introdução está feita, arrasamos. Agora, segundo passo, vamos fazer o nosso argumento. O argumento 1, então, relaciona-se com o tópico frasal número 1, que é a questão da deficiência do atendimento em saúde. Então, como a gente viu, né, aqui nesse parágrafo, a gente também falou na nossa última aula, a gente tem que introduzir esse parágrafo de argumentação. Então, o que a gente tem que fazer? Coloca aqui um primeiramente, vírgula, acabou. Aí coloca um primeiramente, que é para a gente marcar que, na verdade, ele vai introduzir essa primeira ideia. Então, primeiramente, a ineficiência do sistema de saúde em abordar as demandas dos usuários proporciona sensação de desamparo. E agora, de novo, a gente precisa colocar esse miolo. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer uma relação entre tópico frasal e repertório externo? A gente poderia colocar o seguinte: isso porque o tempo de espera, como que a gente pode colocar? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma diferença entre o tempo de espera e o tempo, como que a gente pode colocar, que é necessário para que aquela demanda seja atendida de maneira correta. Então a gente poderia dizer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Se muitas vezes o tempo de espera para ser atendido e a evolução dos casos, eles são duas coisas incompatíveis. Então a gente pode colocar o tempo de espera para ser atendido, o tempo de espera para ser atendido e a evolução da gravidade dos casos são, por vezes, fatores incompatíveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso dessa noção de que o desamparo é justificado. A pessoa precisa ter um raciocínio do seguinte: eu tenho uma condição que evolui numa intensidade X e o sistema de saúde não tem como me atender no tempo X. Entende? Essa sensação de desamparo é motivada por essa dicotomia, esse contraste entre a minha necessidade e a capacidade do sistema de saúde atender num outro ritmo. Então, isso porque o tempo de espera para ser atendido o ritmo e a intensidade da evolução, vamos colocar assim, da evolução dos casos, não, vamos modificar. O tempo de espera para ser atendido e a intensidade de evolução dos casos, eu gostei. Por vezes são por vezes fatores incompatíveis. Então eu achei que ficou bem interessante essa justificativa que a gente colocou, que a gente deu, né, para esse sentimento.
e aí a gente vai conseguir entender que agora ficou mais corretamente, como é que se diz? Relacionada a essa questão primeiramente, a ineficiência do sistema de saúde em abordar as demandas de seus usuários proporciona a sensação de desamparo. Isso porque o tempo de espera para ser atendido e a intensidade da evolução dos casos são, por vezes, fatores incompatíveis. Esse cenário é compreendido, ou seja, essa incompatibilidade, com base nos dados do Sistema Nacional de Regulação, que organiza atendimentos e vagas, quando se observa o tempo médio de espera por assistência médica. Consequentemente, a gente coloca aqui, aí coloca aqui um negrito, para a gente colocar essa ligação entre as frases, né? Para ficar bem, colocar uma vírgula aqui, consequentemente, e aí a gente vai juntar esse nosso parágrafo para ficar perfeito. Consequentemente, frente à possibilidade de não ser ajudado, uma preocupação desmedida surge como mecanismo de defesa. Desse modo, a cibercondria manifesta-se na busca excessiva por respostas a sinais e sintomas, por vezes inertes. Ou seja, está tudo relacionado, está tudo encadeado. A gente fechou o nosso primeiro parágrafo de argumentação. Então, vamos seguir para o nosso próximo parágrafo de argumentação para fazer a mesma coisa nessa outra sequência de ideias. Então, a gente começa com o quê? Iniciando com um conectivo de soma, além disso. Sim, basicão, a gente não precisa inventar muito. Faz o básico, que o básico bem feito já é suficiente para você tirar uma boa nota na redação do Enem. Sim, além disso, a democratização do acesso a informações, promovida pela Revolução Técnico-Científico-Informacional, proporcionou uma falsa sensação de empoderamento. E por que a gente vai falar que proporcionou uma falsa sensação de empoderamento? Porque, na verdade, aquela pessoa, quando ela recebe aquele resultado, ela não leva em consideração todas as variáveis que fazem parte daquela pesquisa, né? Então, a gente poderia colocar, de certa maneira, o seguinte: isso porque, e aí de novo justificando, nem sempre a avaliação do resultado de uma pesquisa, vamos colocar assim, ela reflete ou ela leva em consideração as variáveis daquela questão. Então, é exatamente isso. Então, isso porque nem sempre... Cadê? Isso porque nem sempre são levadas em consideração as variáveis relacionadas com o resultado. Será que ficou bom? Então, a gente poderia colocar assim. Então, isso porque nem sempre são levadas em consideração, né? Nem sempre são levadas, nem sempre... não sei, acho que tá ruim. Nem sempre a avaliação do resultado leva em consideração as variáveis para aquela questão. Então, nem sempre a avaliação do resultado leva em consideração as variáveis daquela questão. Acho que ficou melhor. Ficou mais claro, né? Então, vamos ver. Isso porque nem sempre a avaliação do resultado leva em consideração as variáveis envolvidas naquela questão. Então, aqui a gente colocou um negrito para justificar essa falsa sensação de empoderamento que a gente falou no nosso tópico frasal, e a gente precisa justificar isso de alguma forma. E aí agora, olha como ficou. Então, vamos ler. Além disso, a democratização do acesso a informações proporcionou a falsa sensação de empoderamento. Isso porque nem sempre a avaliação do resultado leva em consideração as variáveis envolvidas naquela questão. Esse fato embasa-se na complexidade de um diagnóstico, já que, para que seja realizado com sucesso, devem ser respeitadas etapas como a anamnese, exame físico e avaliação de exames laboratoriais, segundo diretrizes da clínica médica. Consequentemente, a busca digital por entendimento de sinais e sintomas promove resultados de escassa relevância científica, justamente por não respeitarem tais princípios.
estimulando preocupações infundadas, característica da cibercondria. Cara, olha que parágrafo bem estruturado, entendeu? Olha que parágrafo bem estruturado, sabe? Tipo, a gente conseguiu elaborar com muita, como é que se diz? Com muita proficiência essas questões. E a gente fechou o nosso segundo argumento. Você está vendo aí que está dando 27 linhas, né? Porque realmente tem muita coisa que a gente escreveu, né, dentro dos colchetes antes da gente usar a nossa, falar realmente o que a gente tem para dizer. Se a gente apagar essas linhas todas, né, do que realmente não é texto, o espaço fica muito melhor, assim, as linhas vão com certeza caber. Mas vamos seguir para a nossa conclusão. Então a conclusão, assim como a nossa introdução, ela tem também dois grandes elementos, que é a retomada, fazendo menção ao que a gente disse, e a nossa proposta de intervenção, que segundo a cartilha do INEP, tem que constar, tem que ter 5 elementos, né? O que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos, o detalhamento de um desses pontos, relacionados a pelo menos um dos problemas. Então, o corretor vai levar em conta a sua proposta mais completa. Então, vamos primeiro fazer a retomada e depois a gente segue para a proposta de intervenção. Então, a gente pode começar aqui com o bom e velho percebe-se, portanto, que o combate aos motivadores da cibercondria deve que o combate aos motivadores da cibercondria deve ocorrer de modo organizado e percebe, portanto, que o combate aos motivadores da cibercondria deve ocorrer de modo organizado e estratégico. Organizado e de modo organizado. Pronto, a gente pode colocar assim. É uma frase simplesmente para você começar a dizer o que realmente interessa. Então, aqui está a retomada e o próximo passo seria a proposta de intervenção. Então, para a gente facilitar a nossa aula, eu elaborei uma proposta, que aí a aula tanto fica mais dinâmica como a proposta fica muito mais completa. E aí eu vou pegar minha colinha aqui e eu vou te mostrar o que eu fiz de proposta de intervenção para o nosso problema número 1. Ou seja, essa questão do atendimento em saúde não ser uma coisa, não ser, ter defasagem, ser deficiente. Olha o que eu coloquei aqui. O governo federal, e aqui esse número 2, faltou parênteses, ou seja, quem vai fazer, em parceria com as secretarias municipais de saúde, deve fazer o quê? Estruturar um plano de investimento para ampliar a capacidade de atendimento. Tanto no nível primário, ou seja, o que você vai fazer? Estruturar plano de investimento para ampliar a capacidade de atendimento. Detalhamento desse plano, tanto no nível primário como nos de maior complexidade, porque a saúde é dividida em níveis primário, secundário e terciário. Então, você tem vários níveis de diferentes complexidades. Você tem que... você desmaiou, você passou mal, sabe? Tipo, você se cortou, precisa tomar ponto, você tem que tomar vacina. São coisas diferentes. Você precisa ser internado por um CTI, coisas diferentes com graus diferentes de complexidade. 3. Qual a viabilidade? Por meio da análise do tempo de espera de cada cidade, qual o efeito para que as medidas sejam otimizadas e o sentimento de desamparo seja combatido. Ou seja, eu fui no cerne da questão em relação a essa questão da falta de, como é que se diz? Da falta de atendimento em saúde ser uma coisa otimizada. E aí eu vou colocar aqui a nossa próxima proposta, eu vou dar aqui um enter aqui, vou até colocar na linha de baixo, para ficar mais nítido, relacionada a outra proposta, que é a questão da disponibilidade de informação, e isso, na verdade, não representar um resultado significativo. Para isso, vou pegar minha colinha aqui de novo, só um segundo. Para essa questão, eu coloquei a seguinte proposta. O Ministério da Saúde, órgão responsável por realizar a promoção da saúde, da defesa da saúde, então, promoção e defesa da saúde, então, quem vai fazer? O Ministério da Saúde. Detalhamento, órgão responsável por realizar a promoção e defesa da saúde, aí ficou um pouco repetitivo, mas aí é só uma questão da gente elaborar um pouco. Eu acho que, assim, nesse quesito não tem muito para onde fugir. Deve fazer o quê?
deve educar sobre as complexidades de um diagnóstico e reforçar a importância de uma orientação profissional. Viabilidade, por meio de palestras escolares e campanhas publicitárias. Efeitos, com o objetivo de inibir essa prática e combater a falsa sensação de informação construída nesse contexto. Ou seja, você percebe que tudo está devidamente encadeado, entende? Tudo está devidamente encadeado, tudo está devidamente organizado, de uma maneira que o nosso parágrafo está organizado, a nossa redação está encadeada, tudo que a gente aprendeu aqui está sendo respeitado, e eu tenho certeza que se você colocar em prática o que a gente abordou ao longo de todo o curso, como você está vendo aqui, eu estou fazendo com você exatamente o que a gente aprendeu ao longo do nosso curso. Você tem como fazer uma redação desse nível. Entende? Então, você tem todas as ferramentas, assim, eu estou aqui com você, te explicando tudo. Então, é uma questão simplesmente de você sentar, estudar e acompanhar todas essas aulas, que eu tenho certeza que a sua capacidade de fazer uma redação vai ficar, assim, transformada depois desse curso. O PDF dessa aula também está anexado aqui para você abrir ou compilar ou colocar, abrir em outro momento, né, que você só queira ler ou lembrar de alguma coisa que eu disse. E você vai poder olhar a hora que você quiser. Então eu espero que você tenha gostado, eu gostei muito de fazer essa discussão e a gente se vê nos nossos próximos vídeos desse módulo, tá bom? Um abraço.